Boa tarde, galera. Como nós havíamos combinado, certo? Aqui estamos nossas videoaulas para poder equiparar o conhecimento do pessoal que estão chegando com o pessoal que já estava na turma, beleza? E nós temos aqui a nossa primeira aula, nossa aula 1, que fala dos principais conceitos, ok? Conceito de contabilidade é a ciência que desenvolveu uma metodologia que capta, registra, acumula, resume e analisa todos os fatos econômicos e financeiros que ocorrem em uma entidade. O que significa? Significa que essa ciência, que a ciência da contabilidade, ela tende a desenvolver uma metodologia que vai captar todas as informações de entradas e saídas de recursos dentro da organização. Essas informações são registradas em livros contábeis. Esses registros eles são acumulados, gerando saldos, né? Esses saldos são chamados de resumos, e são esses resumos que vão servir para poder formar as grandes ferramentas, né, da contabilidade, que é o balanço patrimonial e a DRE, demonstração do resultado do exercício. Entidade, o que significa ser uma entidade? Entendemos desde as pessoas físicas até as entidades de direito público, como estados, municípios e União, passando por entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, como é o caso das fundações. O que significa? Significa que todas as entidades devem fazer a sua contabilidade, independentemente que seja entidades do governo, que seja entidades privadas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né? Todos devem estar fazendo a sua contabilidade. Aqui nós temos as funções da contabilidade. A contabilidade ela tem uma função administrativa e uma função econômica e financeira. A função administrativa nada mais trata do que controlar o patrimônio, né? Que patrimônios? O que é controlar os ativos e os passivos, sendo que os ativos são todos os bens e os direitos, e os passivos são as obrigações, são as contas a pagar. E devem ser controlados. Para quê? Para que sempre o lado do ativo ele esteja maior que o lado do passivo, para assim a empresa obter lucratividade, certo? Já a função econômica e financeira, ela trata da questão da apuração do resultado. E a apuração do resultado nada mais é do que o confronto das receitas, dos custos e das despesas. Quando você confronta as receitas, que são as vendas, com todos os custos e todas as despesas, você vai ter no final lucro ou prejuízo. E é esse mesmo lucro ou prejuízo que vai lá compor o lucro ou prejuízo do balanço patrimonial. E tudo isso serve para quê? Para prestar informações para o tomador de decisão, né? Alguém que toma decisão na organização, para poder estar tomando a melhor decisão possível. Próximo slide aqui. As transações ou operações que ocorrem em uma entidade são, entre outros exemplos, compras, vendas, pagamentos e recebimentos. Esses eventos, em geral, estão associados a documentos comprobatórios, como a nota fiscal, a fatura, a duplicata, a nota promissória e ou recibo, né? Ou seja, para poder fazer qualquer transação, contabilmente falando, precisa de um documento comprobatório. E esse documento comprobatório vai servir para poder contabilizar, né, entrada ou saída de recursos dentro de uma organização. Próximo, gerar demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis elas são geradas primeiramente através da captação de todas as informações. Que informações? Compras, vendas, recebimentos, pagamentos, certo? Essa captação é feito registro, primeiro o registro no livro diário e depois no livro razão, certo? Esses registros são acumulados e geram resumo. Esses resumos são saldos, e esses saldos são as informações com valores, né, qualitativos e quantitativos, que vão gerar aí tanto o balanço patrimonial quanto a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Sendo que na nossa disciplina, né, nós nos ocuparemos
prioritariamente de duas ferramentas que são o balanço patrimonial e com a demonstração do resultado do exercício. Tudo aquilo que nós vamos estar vendo vai estar direcionado à formação tanto do balanço quanto à formação da DRE, demonstração do resultado do exercício. Objeto da contabilidade. O objeto da contabilidade é estudar os estados patrimoniais e as mudanças causadas pelas várias transações realizadas pela entidade. Mais uma vez, o objeto da contabilidade é estudar os estados patrimoniais e as mudanças causadas pelas várias transações. Que mudanças são essas? Todas as vezes que a empresa vende, recebe, paga, vende, recebe, paga, ela vai ocasionando mudanças. Que tipo de mudanças? Ora você tem mais estoque, ora tem menos estoque, ora tem mais caixa, ora tem menos caixa, ora dá mais lucro, ora dá menos lucro, e isso vai causando mudanças, né, no patrimônio, e é o principal objeto da contabilidade, é estudar essas mudanças para poder fazer com que a empresa ela esteja sempre crescendo, se desenvolvendo e evoluindo aí contabilmente falando. Métodos. A contabilidade tem como métodos já consagrados e padronizados, permitindo que os vários usuários possam ler e entender a contabilidade. Exemplo de métodos: captação, registro, acumulação, resumo e análise, como já foi mencionado antes. A captação é o processo de reunião das informações pertinentes a todas as transações realizadas pela entidade. Tudo aquilo que é realizado na entidade, né, através de entradas ou saídas de recursos, devem ser captadas essas informações, e essas informações devem estar unidas a elas, deve ter um documento comprobatório, certo? Documentos esses que já foi falado antes. Depois dessa captação, nós temos o registro. O registro é a escrituração de todas as transações realizadas pela entidade, bem como de seus saldos, de maneira a preservar a história econômica e financeira da empresa. O que significa isso? Caso qualquer órgão governamental, CEFIM, Cefaz ou Receita Federal, queiram estar dando uma pesquisada na saúde financeira, nas informações contábeis da organização, lá estarão registradas todas as informações para prestar esses esclarecimentos a esses órgãos tão importantes para o país, né? Sendo a CEFIM um órgão municipal, Cefaz um órgão estadual e Receita Federal um órgão federal, um órgão da União, que tende a estar fiscalizando em relação à questão da arrecadação dos tributos. Acumulação, processo de soma ou subtração dos valores derivados das transações, de maneira que a qualquer momento saibamos as posições saldos das contas da entidade e possamos daí derivar um julgamento. O que significa isso? Que a acumulação é como se fosse uma soma. Por exemplo, entrou R$2 no caixa, aí depois entrou mais 3, aí o saldo já tem 5, depois entrou mais 5, aí o saldo já fica com 10, ou seja, o saldo vai mostrar a posição daquela conta naquele momento, e daí a pessoa faz um julgamento. Que julgamento? Se eu tenho uma conta para pagar, e automaticamente eu vou olhar o saldo do caixa e o saldo da minha conta bancária para poder ver se tem dinheiro suficiente para poder estar pagando esse compromisso, que todo compromisso, né, de contas a pagar obrigatoriamente devem ser pagos para poder não interromper aí o giro do negócio, né, no seu dia a dia. Resumo: apresentação dos valores acumulados em formatos pré-estabelecidos que permitem uma visão resumida, porém abrangente, da situação econômico-financeira da empresa. As demonstrações contábeis são uma forma de resumir a situação econômica e financeira de maneira abrangente e universalmente compreensível. Por que universalmente compreensível, né? Porque já faz algum tempo que a contabilidade ela foi padronizada mediante aí a contabilidade do mundo, né? E os países que entraram em comum acordo para ter sua contabilidade padronizada, né, automaticamente vamos ter aí uma contabilidade só entre todos os países. Só muda o idioma, né? Mas tirando isso,
sempre o lado do ativo vai ser do lado esquerdo, o passivo vai ser do lado direito e assim sucessivamente. Depois nós temos a análise, que é o processo de derivação de informações a partir das demonstrações que permite tirar conclusões sobre a situação financeira e a situação econômica. A análise permite também que se tomem medidas administrativas para corrigir ou incrementar a posição financeira. O que significa isso? Significa que, de repente, a empresa ela teve uma receita maior, ela teve mais vendas, mas automaticamente teve mais despesas e, consequentemente, teve menos lucro, né? E a gente entende que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, em teoria, a gente entende que quando a empresa tem mais receita, tem mais vendas, a empresa vai ter mais lucro, embora tenha mais despesa também, embora tenha mais custo, mas vai ter mais lucro, né? Porém, se a empresa tiver mais receita e menos lucro do que um período que a empresa teve menos receita, você percebe que tem alguma coisa errada. E para poder ver onde está a coisa errada, tem que dar uma olhada aí nas demonstrações, né, tanto na DRE como no balanço patrimonial, para ver onde foi que aconteceu erros que fez com que diminuísse a lucratividade, embora a empresa tenha aumentado as receitas. Usuários internos da contabilidade. Primeiramente, nós temos como usuários internos gestores financeiros de uma organização, né, que eles analisam através da contabilidade a posição financeira expressa por dinheiro e direitos a receber, bem como as obrigações a serem saldadas com estes recursos e a lucratividade da organização. O que significa? Significa que esses usuários, né, esse usuário, propriamente dito, o gestor financeiro, ele precisa de mais das informações contábeis para poder estar tomando as suas decisões financeiras de curto, de médio e de longo prazo. Depois nós temos os gestores de produção, que analisam a relação entre despesas e receitas, bem como os níveis de estoque. O que significa? Significa que o gestor de produção ele tem uma tendência de querer aumentar os estoques de matéria-prima para poder a produção nunca parar. Mas aí vem o gestor financeiro, continuando, os gestores de produção tendem a aumentar os seus estoques, né? Mas o gestor financeiro está ali para poder barrar isso, porque comprando demais estoque, você vai ter uma imobilização de capital, e ter o capital imobilizado, o capital parado não é bom para a empresa. Continuando aqui, auditores internos analisam a veracidade ou precisão da contabilidade, buscam indicações de desvios de recursos ou práticas duvidosas, o que significa que os auditores vão estar analisando ver se a contabilidade da empresa está sendo feita de acordo como deve ser feita, para poder não ter nenhum problema junto ao fisco, né? Fisco esses que são a Receita Federal, Cefaz e Cefim, que porventura podem vir a haver desvios, que são erros, e automaticamente podendo vir a multar a organização. Tem os gestores em geral também, qualquer um que precise entender e analisar a história da empresa expressa em unidades monetárias, e é muito importante ter essa história da empresa, né, em unidades monetárias, para poder ver qual é o crescimento da empresa, se a empresa cresceu ou não cresceu, o patrimônio dela, a evolução do patrimônio. A empresa começou com quanto, já está com quanto no seu patrimônio, tudo isso é muito importante. Continuando aqui, administradores, de forma geral, aqueles que, ao administrar a empresa, precisam de um mapa, de uma bússola, da mesma maneira que um navegador necessita dessas ferramentas para orientar-se e decidir-se por um caminho a tomar. O que significa? Essa bússola e esse mapa são as informações que a empresa gera, principalmente informações financeiras, os indicadores propriamente dito, para poder mostrar qual a direção que a empresa está indo, se a empresa está crescendo, se está melhorando as vendas, se está diminuindo as despesas. Tudo isso é muito importante para os administradores tomarem a melhor decisão com base em informação, nunca com base em chute. Depois nós temos os sócios, né, que querem saber de seus haveres, né, de seus valores que foram investidos no negócio, do lucro a que fazem jus e do real desempenho da empresa.
usam a contabilidade para cobrar resultado dos administradores, que porventura um sócio ele só vai investir dinheiro no negócio, né, se ele porventura entender que esse negócio vai gerar lucro para a organização, lucro para os sócios. Agora nós temos os usuários externos, né? Primeiro, fornecedores utilizam, entre outros recursos, a contabilidade para avaliar se o cliente terá capacidade de pagar pelos produtos comprados a prazo, né? O que significa, quando você vai comprar uma grande quantidade de produtos a prazo, alguns fornecedores, para poder liberar essa quantidade de produto a mais, ele quer ver, dar uma olhada no seu balanço patrimonial ou no balanço patrimonial passado para ver como é que está a saúde financeira da empresa, para ver se a empresa tem porte suficiente para poder estar comprando, adquirindo essa grande quantidade de produtos a prazo, certo? Banqueiros comerciais essencialmente concedem crédito na forma de empréstimos, desconto de título e outras operações em que emprestam o capital necessário à condução das atividades da entidade. O que significa? São aqueles bancos que geralmente fazem empréstimo de capital de giro, e a grande maioria, ou se não a maioria, ou todos, né, podemos até dizer dessa forma, vão estar pedindo, né, as informações contábeis para poder tomar a decisão se vão emprestar ou não vão emprestar para a empresa, porque banco nenhum quer emprestar dinheiro para uma pessoa que não tem condições de pagar. Banqueiro de investimento. Os banqueiros de investimento são agentes especializados em fornecer recursos de investimento a longo prazo. Os comerciais são às vezes de longo prazo, mas a grande maioria de curto prazo, mas os de investimento são de longo prazo, geralmente com carência, né? De maneira que as empresas possam investir a longo prazo em crescimento e desenvolvimento. Exemplo de banco desse porte é o BNDES, certo? Auditores externos analisam as demonstrações contábeis de maneira a atestar sua correção. Se os números estiverem corretos, autoridades tributárias, banqueiros, comerciais ou de investimentos e investidores poderão mais seguramente avaliar as empresas. No caso aí, se o dono da empresa acha que está acontecendo alguma coisa errada na contabilidade, às vezes contrata um auditor externo para poder ver se tudo está correndo ou transcorrendo de forma correta na saúde financeira da empresa. Temos também autoridades tributárias, que têm também seus auditores, né? Ainda que não exclusivamente a partir dela, os agentes do fisco, como eu já falei antes, usam a contabilidade da empresa para avaliar o correto recolhimento de tributos pela entidade, né? Esses auditores do fisco vão ver se a empresa está pagando direitinho os tributos, e se não estiverem, dá um prazo para a empresa regularizar, e se não regularizar a tempo, paga-se multa, né? Às vezes a multa é bem pesada. Pronto, e aqui nós terminamos a nossa aula 1, e na sequência vamos estar vendo aí a aula 2. Grande abraço.